Então, nós estamos aqui com o Sávio, ele que é neto da pessoa que construiu a casa, que hoje é a atual pelucaria, mais um patrimônio histórico aqui em Blumenau. Tem um tombamento municipal. E Sávio, eu queria te perguntar, tu que cresceu nessa casa, aqui com os teus avós, com os teus pais, eu acredito que teve muitas memórias que ficaram marcadas na tua vida. E eu queria saber um pouco mais. Como é que foi aqui o teu crescimento, as memórias que tu tem no jardim? Que hoje a gente veio saber um pouco mais sobre o paisagismo dessa casa. Então eu quero saber como foi a tua experiência crescendo nessa casa com essa paisagem. Bom, como eu falei um pouco antes da entrevista, a casa, a parte de jardim mudou um pouco, tem coisas preservadas, mas ela mudou um pouco a face ao longo desses anos, né? Minha avó e meu avô tinham nesse conjunto de canteiros muitas roseiras, era algo que eles cuidavam muito, então, embora a gente brincasse muito aqui, tinham cuidado sempre de não danificar, de não bater nas roseiras, elas estavam quase sempre floridas. Mas foi um local que a gente aproveitou muito. Nós éramos muitos primos, 9 primos, e todo mundo morava muito próximo. Na Rua São José, na Paulo Zimmermann, na Joãozinho Heger. E aí a gente acabava frequentando muito aqui. Um momento assim, bastante marcante do ano era a Páscoa, onde a Oma espalhava pelo jardim inteiro muitos ovos e saía todo mundo fuçando e catando todos os nichos, todos os cantinhos do jardim em busca de ovos de Páscoa. Não raro acontecia de a gente achar ovos do ano anterior que não tinham sido Nossa, localizados. ovo já Achavam, não, podre esse não lá. é desse ano, esse é do ano anterior. Já Sim. estava destruído. A gente brincava também muito de pegar, de esconder, tinha umas passagens secretas. A gente, depois de uma certa idade, depois que chegava, sei lá, nos 12 talvez, a gente descobriu que a gente conseguia subir no muro, passar por cima do telhado do bar aqui, do anexo lateral, passar por cima do telhado da lavanderia e chegar lá atrás do jardim. Então, tava o pessoal brincando de esconder aqui, alguém desaparecia lá para trás, nunca mais era encontrado. Aham. Então, era um jardim muito gostoso, a gente usou bastante por muito tempo e era muito bem cuidado. Minha avó tinha um orgulho muito grande dele, assim, tinha um carinho, tanto ela quanto ele. Outra cena que é bem marcante, o meu avô costumava, nos sábados de manhã, botar música muito alto em casa. Acordava, tomava café e lá por umas 9 horas mais ou menos ele ligava a vitrola, botava um disco e vinha para um banquinho que fica aqui do lado do larguinho, sentava e ouvia daqui de fora a música que estava tocando lá dentro, assim, em altos volumes. Uma música alemã, mas na grande maioria era música clássica. E ele tinha uma batuta, eu tenho uma dessas ainda, uma batutinha que ele fazia com um galho muito reto de rosa. E ele ficava como que regendo a música, sentado no jardim, ouvindo aquilo em alto volume. Olha só. Eu ouço esse relato da minha mãe de que era um pouco iconoclasta na época mais antiga, lá nos anos talvez 50, que ele fazia isso mesmo durante a época da quaresma, Páscoa, então você não põe música Sim. alta, você não ouve música e tal. E ele não tinha muito esse apego, botava música, a música era algo muito importante para ele, ele botava música e ouvia no jardim, mesmo quando se esperava que não se fizesse isso. Então, essas são Olha algumas das só. memórias no jardim. Então a gente pode dizer que o jardim unia a família também. Sem dúvida. Tem muitos dos filmes dele, tem muitos dos filmes que é justamente o pessoal todo brincando aqui na frente, é, interagindo com o laguinho, brincando no jardim. E isso desde a geração da minha mãe, né? Então a minha já é a segunda geração Sim. aproveitando isso, que são os netos. E você, como hoje em dia trabalha no ramo da arquitetura, trabalha com arquitetura, tem essa visão mais arquitetônica dos espaços, como você enxerga o estilo arquitetônico desse paisagismo? Como ele foi construído? Quais foram os conceitos que seus avós usaram para construir ele? Como você enxerga isso?
Assim como a casa, eu diria que o jardim é um jardim eclético, né? O meu avô, muito cedo, quando eu tinha 19 ou 20 anos, foi ao Rio, talvez um pouquinho mais tarde, e serviu o serviço militar lá. Então ele passou 2 anos no Rio e ele ia bastante à cidade, conheceu o Rio de Janeiro, que naquela época era a capital nacional, e tinha jardins muito imponentes e tal. E da mesma forma, minha avó, quando estava com uns 15 anos, foi trabalhar no Rio como babá. A minha bisavó tinha ficado viúva e minha avó era a filha mais velha, foi ajudar a manter a família trabalhando lá como babá. Então ela também teve esse contato com jardins grandes, com praças grandes, com parques grandes e bastante imponentes. Eu acho que eles trouxeram um pouco dessas referências. O jardim tem uma montagem, tem um medalhão central, mas ainda assim mantém um pouco mais de organicidade e a dimensão de um jardim de casa, né? Então, a gente nunca viu isso muito dentro de um estilo formal de jardinagem, mas uma mistura de várias tendências, de vários estilos, e isso tudo muito adaptado para o nosso clima aqui, né? Que é muito quente, é, e ainda tem a questão dos invernos que faz um frio razoável. Então, as roseiras eu sei que era uma coisa que dava muita manutenção para eles, tanto pelas oscilações de clima, quanto por insetos. Então, eles viviam cuidando para que as formigas não destruíssem as roseiras deles. Sim. Mas aí a gente tem muitos elementos da vegetação nativa, muitos elementos externos, por exemplo, exóticos, como os cipresses que estão aqui. Hoje os dois cipresses estão cortados, mas os cipresses eram muito altos. Eles plantaram pequenos e ao longo dos 60, 80 e poucos anos estavam com peças muito grandes, né? Eles foram cortados porque caíram em grandes tempestades, quebraram, então eles estão Por podados. isso, então. É, Mas eles estão saudáveis, assim. estão saudáveis, apesar da idade e da poda. Sim. O jardim ele sofreu muitas modificações conforme os anos. Sim, São quantos anos que a casa? a casa ficou pronta em 47, então nós temos aí 80, quase 80 anos de Quase 80 anos. existência, Muitas coisas modificaram. sem dúvida. E você acha que a essência ainda do jardim se manteve apesar das modificações? Eu acredito que sim. Tem algumas coisas que são bem características, né? O laguinho ainda está ali, o laguinho foi reduzido para metade, mas ainda está ali. A jabuticabeira, que é uma jabuticabeira que ainda produz, é algo que para a gente era algo muito importante para a família. Todo mundo vinha colher muita jabuticabas e minha avó fazia geleias. Tem mais uma peça dessa lá no fundo do jardim. Eu acho que o que tira um pouco do aspecto original, da cara original, é justamente a ausência das roseiras. Mas, sabendo o trabalho que isso dá, é compreensível que numa ocupação comercial seja mais difícil manter e cuidar de um conjunto de Porque é um roseiras custo assim. muito alto agregado. Isso, A manutenção e tudo, né? E agora eu quero saber, sabe, a tua opinião sobre as casas que são construídas hoje em dia. Porque não é tão comum ter um jardim assim em casa. As pessoas estão construindo cada vez mais casas quadradas, sem jardim, reduzindo a área permeável, reduzindo a área de jardim. Eu quero saber a tua opinião com isso. Será que nós evoluímos ou nós regredimos no quesito de paisagismo nas construções? a gente entra em questões polêmicas e eu já sou conhecido por opiniões polêmicas, digamos. Sim. Acho que nós temos a questão inicial, antes até disso, a questão da ocupação do espaço, né? Nós temos cada vez mais ocupação, um adensamento absoluto, e é difícil você ver casas com espaço de jardim. Se você tem um terreno, o incorporador, o empreendedor costuma botar 5 casas e deixar o mínimo de área na frente, o mínimo de área atrás, e ocupar e adensar aquilo o máximo possível para poder ter o melhor retorno pelo investimento dele. O mesmo vale para os prédios, né? Então,
é uma questão uma questão social, uma questão econômica, e você só vai ver algo parecido com isso quando você tem um cliente, um proprietário com uma boa capacidade de investimento, que pode comprar um terreno razoável, grande, botar uma casa e ter um espaço de jardim e poder pagar o investimento de construir o jardim e manter o jardim. É bem difícil, nós estamos nesse momento, por exemplo, construindo uma casa de porte razoável, que vai ter um jardim razoável, mas é uma raridade dentro da prática arquitetônica você ter esse tipo de ocupação. A grande maioria são terrenos pequenos, uma ocupação intensa no terreno, com pouco ou nenhum espaço para jardinagem. O que a gente vê um pouco é nos prédios, na pouca área remanescente, que normalmente é área remanescente legalmente obrigatória, um pouco de trabalho, mas normalmente você põe mais árvores de médio a grande porte, sem um cuidado maior com um paisagismo mais baixo, mais próximo da escala humana, né? Então, acho que é a questão da forma como a gente tem levado a vida, esses adensamentos, essas compactações, que levam a isso, e não acho que é menos um juízo de valor ou de valor estético do que a condição atual do desenvolvimento social. E eu vejo também, como você comentou, sobre a sua avó que cuidava das rosas, seu avô. Então, eles tinham até mais tempo para cuidar do jardim. Eu enxergo assim que a comunidade, a nossa sociedade hoje em dia está tão acelerada, tão sobrecarregada de serviços, que às vezes eles não têm nem tempo para cuidar do jardim e acaba eliminando ele também. Como você enxerga isso? Eu acho que não. Mais tempo, eu diria que é um equívoco. Pense que meus avós criaram 6 filhos. Tempo não é, assim, nós temos o mesmo tempo que eles têm, que eles tinham. Eles criaram 6 filhos. Meu avô filmava e fotografava. Meu avô tinha uma loja de médio a grande porte, então ele tinha que gerir isso. Eu acho que eles tinham prioridades. Tudo bem que assim, a gente tem uma velocidade de vida que nos foi imposta, de novo, pela condição em que vivemos, maior. Mas nós fazemos escolhas. Desde que você acordou hoje, quanto tempo você passou com seu celular na mão? A partir do momento que você acordou, Uns 40 minutos, uma hora. seria 40 minutos, uma hora que você estaria no jardim. Eles não tinham as distrações que a gente tem, e eles tinham outras prioridades. Então, eu entendo isso. Eu tenho um jardim grande na minha casa. Como eu falei antes, ontem eu fui num determinado local, achei mudas de orquídea, catei as mudas de orquídea. Em determinado momento, eu almocei, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi botar minhas orquídeas nas árvores. Então, eu acho que é uma questão da gente encontrar o tempo para fazer as coisas. A gente é muito distraído pelo nosso dispositivo digital, pelos nossos serviços de streaming. E se a gente não parar para dizer, não, eu vou dedicar meu tempo para esta coisa que eu gosto ou para aquela coisa, a vida nos engole e nos tira dessas coisas. Mas é uma questão de escolha e prioridade. Eu tenho um coletivo de arte e eu dedico tempo àquilo. Eu gosto de caligrafia, eu gosto de impressão fotográfica, eu dedico tempo para aquilo. Então, é uma questão da gente conscientemente se afastar da influência do digital e nos dedicarmos às coisas analógicas, né? Seja um jardim, seja um jogo de tabuleiro, seja um esporte. E até uma forma de terapia ocupacional. Também. E às vezes a gente está tão cheio de informações, a gente pega o celular e recebe tanta informação que a gente começa a ficar até prejudicando nossa saúde mental. Então, E acumulando referências para coisas que eu quero fazer algo assim, salva. Eu quero fazer algo assim, salva. E qual é o tempo de fazer algo assim, né?
Então eu vou te pedir agora para a gente encerrar essa entrevista, a conversa está muito boa, mas eu quero que tu fale uma mensagem final, assim, de tudo isso que a gente conversou. O que você gostaria de passar, talvez influenciar quem estiver ouvindo essa nossa entrevista? Eu acho que esse ponto final aqui, é a gente questionar um pouco mais a forma que a gente tem vivido ultimamente e que, de uma forma geral, o sistema nos induz a isso, essa nossa vida digital nos induz a isso, mas a gente pode, conscientemente, fazendo um esforço, desligar um pouco disso. Eu até recentemente eu acordava com o meu despertador tocava, eu desligava o despertador, entravam as notícias, uma sequência de notícias, depois entrava condição do tempo, a minha agenda do dia e uma sequência de notícias. E a gente ouve desgraça atrás de desgraça, notícias ruins o tempo todo. Eu tirei tudo isso. Meu despertador toca com música, eu não sei nem o que vai tocar, eu acordo todo dia com música. Eu evito, não vou dizer que eu consiga sempre, mas eu evito entrar logo cedo nas mídias sociais. Acordo, tomo um banho, tomo meu café, como alguma coisa e Pega aí um pouco de sol. faço o meu café com calma, moo o meu café na hora, passo o meu café. Então começo um pouco mais lento, aí vou responder minhas mensagens, vou para o escritório. Eu tenho a vantagem de ter o escritório junto à casa, mas eu tenho conscientemente me afastado da questão digital e tentado focar mais nas coisas analógicas e tomado o meu tempo de volta para mim. Faço um meia-culpa, porque hoje de manhã, por exemplo, eu acordei, fiz tudo isso, abri o Instagram, postei uns stories que eu gostei, repostei alguns stories antes de vir para cá, justamente porque tinha um tempo, falei, tem um tempinho, não devia ter feito outra coisa, de ter escovado meu gato, Sim. mas é uma questão de atenção e consciência no desligar e dar atenção para as coisas que são mais importantes do que essa vida digital que tem nos engolido cada vez mais. Então a gente pode resumir em uma frase que é revisar as nossas prioridades. Essa é uma boa frase. Dar foco no que realmente importa e que nos melhora a vida em vez de nos engolir e amortecer. Perfeito, então. Muito obrigado, Sávio. A Imagina, gente foi um vai prazer. ficando com essa mensagem. Te agradeço por tudo, por ter separado um tempo pra gente aqui. Foi um prazer. Prazer é meu. Espero ainda manter o contato contigo. Será um prazer. É isso, então.